Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula 16 do nosso curso de Python do básico ao intermediário. Hoje a gente vai ver sobre introdução à orientação a objetos. Então, orientação a objetos é um paradigma de programação disponível no Python, disponível em algumas outras linguagens também, que permite com que a gente crie objetos e passe mensagens, de um para outro. Então, aí o ponto, de ter a orientação a objetos seria ter algo do tipo assim, A gente tem aqui a aula 16, cinzinha porque eu ainda não coloquei lá no repositório. E aí, cadê aqui, Pertinho. Deixa eu pegar minha mesinha de desenhar. A gente vai ter aí dois objetos. A gente não precisa necessariamente saber, aqui no nosso exemplo, o que eles são. Nossa, o que é isso? O keep às vezes buga, Às vezes ele faz mais grosso, depois volta para mais fino. Esse aqui é o certo. Então aí tem 2, 3 objetos, E eles ficam passando mensagens entre eles. Então esse cara aqui vai passar uma mensagem para esse aqui. Ele vai eventualmente passar uma mensagem para esse cara aqui. Aí esse aqui, ele vai devolver uma outra mensagem, Eles conversam entre si. E pode ser que ele converse com esse aqui também, Isso aí pode acontecer. Não tô sem cores, Com roxinho mesmo. Este também responde e responde. Então os objetos eles ficam conversando entre si, Se mandando mensagens. A nível de programação, o que é isso? A gente vai ter, uma variável aqui A, por exemplo, que vai ter um método, uma operação. Então vai ter aqui um método. Até então eu tô chamando esses caras de operações, mas aí a partir de hoje a gente começa a falar exclusivamente método. Qualquer hora que eu falar operação é porque eu já me acostumei com a nossa forma de falar e eu quero dizer método. A.método, esse aqui pode ser o A, por exemplo. Não, roxinho é o outro. O A é esse aqui. E quando ele for chamar esse método, ele vai passar, por exemplo, um B. B é do meio, B é do meio. E eles também podem conversar aí entre eles com o C, Objetos ABC aí. A gente fica aí se passando mensagem. Isso aqui vai retornar, algum resultado. Essa chamada de método, esta operação vai retornar um resultado, que pode então, por exemplo, chamar um outro método passando o... Não é A, eu ia fazer C. Passando o C. Então vamos ver o que é isso aí. Vamos entender menos abstratamente o que é. Vou abrir aqui, vou criar minha aula 16. Vou entrar já na pasta. Vou criar um intro.py. E vou fechar o terminal, porque por enquanto a gente não precisa. Cadê a minha aula 16? Eu estava dentro da aula 15, ok. Então, mova este para cima. E vem para cá, isso aí. Pronto. Então tem uma intro aqui. Certo? Como é que a gente faz para esses objetos, Como é que a gente faz para criar esses objetos? Vamos falar de uma coisa aí que a gente tem feito boa parte do curso, Que é... Vou fazer aqui, não é no caso fazer a função main, tá? A função main é sempre o que a gente vai sempre ter, mas o que a gente sempre faz é alguma coisa do tipo name, Eu vou colocar em português mesmo, foda-se. Nome, idade, Fabrício, 30. Então isso é uma coisa que a gente está fazendo direto no curso, Tem toda aula, eu dou um jeito de usar esse exemplo aí de nome e idade, Agora vamos supor que a gente tem uma outra pessoa. A gente tem que lidar, com uma outra pessoa. Então a gente vai fazer o quê? Nome 2,
idade 2 vai ser o fulano, e o fulano dessa vez ele vai ter 35, é um outro fulano aí. E a gente vai ter também uma terceira pessoa. Acho que já dá pra entender o que tá acontecendo, né? Vai ficar muito ruim a gente ter que gerenciar esse monte de variáveis aí, ó, com o mesmo nome só, a gente só identifica elas pela numeração, né? Sem número, ou 2 ou 3. Isso já fica ruim. A gente vai ter que lidar com um monte de variável solta, né? E a gente vai ter que gerenciar, né? Dar um jeito e sempre deixar as duas juntas. A gente não pode deixar um nome vivo, só que morrer com uma idade, certo? Pessoal, se hidratem, tá? Bebam água, não esqueçam. Legal. Uma das formas de resolver isso aí, a gente já sabe, a gente já aprendeu lá na nossa aula sobre coleções, que é usar listas duplas, dicionários que seja, né? Eu posso vir aqui e fazer, ó, P1 é igual a isso aí. Eu posso vir aqui e fazer P2. Posso vir aqui e fazer P3. Esses caras agora são tuplas de string int, né? Eles estão representando aí pessoas, certo? Outra forma de fazer isso, vou fazer um P4 aqui, é com dicionário. Nome Beltrano, idade, sei lá, 25. Mas isso ainda não é ideal. Por quê? Porque se a gente precisar, a gente está modelando, né, um dado nosso que vai ser repetitivo, que vai repetir a estrutura, né? A estrutura que eu digo todos eles têm nome, idade, nome, idade, nome, idade, nome, idade. Mas então a gente vai precisar de algumas funções para operar em cima desses caras aí. Só que, como é que a gente garante, né, que a gente vai receber exatamente essa estrutura aí, né? Professor, e se a gente especificar o tipo na função, né? Então vamos lá. Operar pessoa, sei lá. A gente pode receber aqui, ó, uma pessoa. Essa pessoa, ela pode ser tanto uma tupla de string inteiro, quanto um dicionário de chaves string e valores string ou inteiro. Isso aqui é uma assinatura de Python perfeitamente válida. Beleza? Então tá aí. Ou uma tupla ou um dicionário. Opa. A tupla tem um string inteiro. E o dicionário, a chave é string, chave. E o dado, né, o valor pode ser ou string ou inteiro, string inteiro. E a gente pode vir aqui, ó, print operando em pessoa igual. Vou deixar um espacinho para ficar bonitinho esse texto aí. A gente pode vir aqui, ó, na nossa main e falar operar pessoa e passar aí P1. Certo? Então P1 é uma tupla de string int, então a gente consegue mandar isso aí para a função. Isso aí ajuda, de fato. Então tá aí, né, operando em pessoa Fabrício 30. Posso mandar o P4, operando em pessoa nome Beltrano, idade 25. Mas eu também posso mandar qualquer outro dicionário cuja chave seja string e o valor seja ou string ou inteiro. Por exemplo, curso Python, duração 18 ou 17. Isso aqui passa, né, na nossa checagem de tipo, só que não é um dicionário válido pra gente. Se eu rodar isso aqui, operando em pessoa, curso Python, duração 18. Cara, o que é isso? Não é uma pessoa, entendeu? E não só isso. Isso aqui serve só para editor de texto, né? Esse negócio aqui de tipagem só serve no Python, só serve para editor de texto. O que significa? Significa que eu posso vir aqui e passar uma lista com 3 números. O editor, ele vai reclamar comigo. Ele vai deixar aí marcado em amarelo e vai falar:
Ó, eu estou esperando esse tipo aqui, uma tupla de string inteiro ou um dicionário de string inteiro. Só que você me deu uma lista de inteiro. Só que, o que acontece? Se eu executar, ele passa. Porque a tipagem do Python é dinâmica, né? Então, tipagem dinâmica não é estática, seja lá o que isso signifique, né? Então, o Python ele não vai checar em tempo de execução se o tipo realmente tá nos conformes. É a gente que tem que se preocupar com isso aí. Nossa, hoje tá calor. Legal. O editor se importa, eu me importo, mas o Python não. Então posso passar por qualquer coisa aqui e ele ainda vai deixar. Isso aqui não é exatamente bom, né? Eu preciso então uma forma de contextualizar esses dados, eu preciso uma forma de contextualizar esse nome e idade sob um nome comum, por exemplo, pessoa, né? Uma pessoa tem um nome e uma idade, certo? E eu preciso também de uma forma de restringir as minhas funções para que elas funcionem apenas com essas pessoas e não com o dado de um curso, né, por exemplo, ou com uma lista dessa aqui. E é daí que surge a nossa necessidade de criar uma classe. Então, class é pessoa. Vou colocar um pass por enquanto. Isso aqui é tudo que a gente precisa nesse momento. E quando a gente faz esse class pessoa, a gente já criou um tipo chamado pessoa. Então a gente criou o nosso primeiro tipo aqui. Até então a gente não tinha criado tipos, a gente entrou em 16 aulas sem criar os nossos próprios tipos, a gente criou nossas funções, a gente operou em cima de um monte de dados, mas a gente nunca criou nosso próprio tipo. Agora a gente está criando o nosso tipo. Se você vem do C, se você vem de Haskell, de Rust, bom, se você vem de Haskell, de Rust, isso aqui com certeza é muito fácil para você, mas enfim. Se você vem do C, isso aqui é basicamente uma struct, né? Uma classe é uma estrutura. E por que a gente diz isso, né? A gente contextualiza dados neste pacote, nesta classe, né? Nessa estrutura e compartilha exatamente isso entre os valores desse tipo. A gente compartilha a estrutura, significa mesma estrutura, dados diferentes. Como assim? Vamos lá. Para eu criar uma pessoa, eu vou ter que criar uma função especial aqui chamada init. Ó, o PyCharm até já me dá o negócio aí praticamente pronto, certo? E olha só, ele deixa até uma corzinha diferente, ele deixa a rosinha aqui pra gente. E eu vou passar aqui, ó, nome, que é uma string, e idade, que é um int. E aqui eu vou fazer self.nome é igual a nome e self.idade é igual a idade. Self.nome ele já sabe que é uma string, porque a gente está atribuindo nome que é uma string, e a mesma coisa self.idade. Idade, esse self.idade ele sabe que é inteiro, porque a gente está atribuindo idade que a gente já sabe que é inteiro. Certo? Beleza. Isso, por enquanto, é tudo que a gente precisa. Como a gente viu aqui, ó, nesse operar pessoa, a gente consegue mandar qualquer tipo de dado, né? Então, a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai criar um método aqui chamado somente operar. Ele vai receber um self. Self já estava aí, né? E vai fazer exatamente a mesma coisa. Operando em self igual. Só que ele vai imprimir um negócio meio feio na tela, mas tudo bem. Por enquanto é o que a gente precisa. Por enquanto a gente não precisa de mais do que isso. Beleza. Então eu fiz uma estrutura numa classe pessoa para contextualizar esses carinhas aqui, nome e idade. E também para contextualizar as funções que a gente chama aqui de métodos, certo? Professor, isso aí não parece diferente de uma função comum, né? Por que a gente chama de método? Cara, pelo mesmo motivo que a gente chama esse cara aqui de parâmetro e o valor que a gente passa de argumento. A nomenclatura contextualiza o que a gente está vendo. O método, ele é uma função. Ele é uma função normal, só que a gente pode pensar que ele é uma função com um contexto, e esse contexto é esse self aqui. E a gente já vai ver por que
que esse self é um contexto, né? Vou criar aqui, ó, um P5, eu vou chamar pessoa, eu vou criar uma pessoa usando esse nome aqui como se fosse uma função e passando esses caras aqui, nome e idade, ó. P5 igual a pessoa, e aqui ele vai me pedir nome e idade, né? Exatamente o que a gente está pedindo aqui nesse underline, underline, init, underline, underline. Certo? Do mesmo jeito que o underline, underline, name, underline, underline, e do mesmo jeito que esse name às vezes é underline, underline, main, underline, underline, do mesmo jeito que eles são especiais, esse init aqui é especial também, tá bom? Então vou passar aqui, ó, esses negócios aí, eu vou passar o Dalciano, não, já foi o Ciclano? Não, já foi o Betrão, o Dalciano vai ter, sei lá, 32 aí anos de idade. E em vez de chamar, eu posso, assim, deixa eu mostrar, né? Eu posso fazer isso. O PyCharm, ele vai reclamar comigo, mas o Python vai deixar eu fazer isso aí, né? Vamos fazer então. Olha lá, operando em pessoa igual a main.pessoaObject, né? Ele dá esse endereço de memória aí, que pra gente não importa. Pra gente não importa aí o que é, né? Beleza. Legal. Aqui, nesse operando em self, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar já, eu vou fazer pessoa e eu vou deixar ele bem bonitinho do mesmo jeito como a gente escreve, né? Então eu vou fazer aqui pessoa self.nome, só que eu vou colocar este carinha para ele colocar aspas, assim, e self.idade. Eu quero que ele coloque as aspas, né? Porque eu quero saber que isso aqui é uma string. Então eu uso essa exclamação R depois da variável na formatação. Vou rodar de novo. Então tá lá. Na verdade, o operar só que tá fazendo isso, né? Tem razão. Eu estou usando o operar pessoa aqui. Vou vir aqui, ó, P5.operar. E olha só. Eu vou executar. E talvez alguns de vocês já estejam pensando, mas professor, você não está passando o contexto, né, para este método. Então não tem como o método, a função saber o que é esse nome e o que é idade, certo? Errado. Eu estou passando sim o contexto, olha só. Operando em pessoa Dalciano 32, que foi o que a gente colocou aqui, né? Operando em pessoa, nome e idade. Eu coloquei esse exclamação R para ele mostrar as strings aqui, ó. As strings não, as aspas, desculpa. Mas professor, eu não vi você passando contexto, né? Onde que tá esse self aqui? Onde que tá esse cara, né? Então, o self, que é o primeiro parâmetro de todos os métodos de todas as classes no Python, ele é passado mais ou menos sozinho. A gente passa, só que a gente passa de uma forma não comum. A gente passa ele antes, tá aqui, ó. O self tá aqui, é o P5. De forma que eu posso vir aqui, ó, e fazer P6 igual a uma outra pessoa. Então eu estou criando uma outra pessoa, estou criando o Eliano. O Eliano vai ter 30, 35, 28, 25, 32. Não tem um quarentão ainda, o Eliano vai ser o quarentão. Cria uma outra pessoa P6 e posso vir aqui, ó, P6.operar. E quando eu executar isso aqui, a gente vai ver que ele imprime duas vezes, só que em cada uma delas está, né, os dados diferentes. Então, a variável, né, o valor de pessoa, primeiro que P5 tem o tipo que a gente criou, é o tipo pessoa. É um tipo completamente customizado, um tipo completamente nosso. Certo? Segundo que ele serve de contexto, esse valor ele é o contexto, porque essas variáveis nome e idade, elas são dessa pessoa. Eu posso vir aqui, ó, e falar print p5.nome igual e p5.idade igual. E eu consigo acessar isso aí dessa forma. Mesma coisa com p6. Olha lá, P5 nome Dalciano, P5 idade 32. P6 nome Eliano, P6 idade 40. Para fixar um pouquinho melhor, a gente pode falar
que para fazer a mesma chamada a gente faz assim, ó, pessoa.operar, e aí, nesse caso, né, a gente precisa passar um contexto, que é esse self aí que eu disse, né, esse self aqui é o contexto, e o contexto possui as variáveis que a gente quer. Então eu venho aqui e faço o P6, do mesmo jeito que eu posso vir aqui, fazer a mesma coisa com o P5. Eu posso fazer pessoa.operar P5 ou P5.operar. Nos dois casos, o P5 vai ser o self, o contexto desse método, certo? Vou executar. A gente vai ver dois prints aqui, ó. Operando em pessoa da Alciano, operando em pessoa da Alciano. É este aqui e depois este aqui. Aí vem o P5 nome e P5 idade, que é essa linha aqui. E depois a mesma coisa para o P6. Operando em pessoa Eliano, P6 nome Eliano, P6 idade 40. Certo? Então, sempre que vocês estiverem sempre que vocês estiverem se perguntando, cara, como é que eu faço, né, para representar várias coisas que são iguais, né, que compartilham a mesma estrutura e só muda os dados. É isso aqui que você quer uma classe. No Python você quer uma classe, no C ou no Rust você quer uma struct. No Haskell você quer um data type, né? É isso aí. Então a gente usa a classe no Python para modelar os nossos dados. Então aqui a gente está vendo aí como que funciona um bem basicão aí de classe. Vamos ver um outro exemplo, uma coisa que a gente vê todos os dias na rua, se a gente sai, é claro, né? É algo que vocês vão concordar comigo na mesma hora, que é a mesma estrutura, só que eles compartilham a mesma estrutura e só tem os dados diferentes. Querem ver? Isso aqui, ó. Puxa, vou puxar um outro aqui, ó, vou puxar aqui, eu vou puxar aqui de novo. Aí eu vou fazer vermelho. Esse aqui eu vou fazer vermelho também. E aí, já descobriram o que é isso aqui? Esse aqui vai ter, ó, um pare. Esse aqui vai ter um 50. Esse aqui vai ter um 120 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Placas de trânsito são algo que compartilha a mesma estrutura e, né, compartilha a mesma estrutura. Opa, tô cagando tudo aqui. Compartilha a mesma estrutura. Deixa eu refazer minha plaquinha. Opa. E só possui dados diferentes, certo? Do mesmo jeito que a pessoa, a gente tem várias pessoas que compartilham a mesma estrutura de ter um nome e uma idade, e só que com dados diferentes, né? Com nomes diferentes e com idades diferentes, certo? Então placas, né? Placas de trânsito também é uma coisa que a gente vê isso aí. Vamos fazer isso aí, vamos fazer um exemplo, ó. Só que em vez de fazer esse tipo de placa, eu vou fazer uma outra plaquinha, que é essa aqui, ó. A, B, C, 0, D, 1, 2, ou A, B, C, 0D, 2, 1. Afinal, não pode clonar os carros, né? Não pode clonar a placa. Vamos ver. Então eu vou vir pra cá, ó. Vou abrir o terminal. Touch placas.py. Então a gente quer criar uma estrutura que pode ser compartilhada e só vai ter diferença dos dados, né, entre elas. Então vamos lá, vamos abrir nosso arquivo de placas, vamos criar uma placa, né? Vamos aqui, ó, placa. Aí o que a gente tem na placa? A gente tem os caracteres, certo? Então os caracteres aqui, ó, vou fazer o meu método inicializador, meu método que vai inicializar o valor do tipo placa,
a gente vai receber o contexto, né, que é o self, quando a gente for criar a placa. E a gente pode colocar, deixa eu pensar, os caracteres, que vai ser, né, letras e números. Alfa, vamos colocar alfa de alfanumérico, isso aqui vai ser uma string. A gente vai receber também uma cor e um tipo. Só que eu quero que primeira coisa, eu quero que esses dois caras, cor e tipo, tenham valores padrão, e eu quero que os dois sejam definidos explicitamente como chave-valor. Então eu vou usar o asterisco aqui. Aliás, eu vou usar os dois. Eu vou usar a barra porque eu quero que o alfanumérico seja sempre posicional. E eu vou usar o asterisco para dizer também que os próximos carinhas aqui vão ter que ser sempre chave-valor, né? Lembra que a gente aprendeu isso aí na segunda aulinha de funções? Estamos revendo aí, então. Cor vai ser, por padrão, né? A cor é... Hoje em dia a cor é azul, né? Só que as letras... O fundo é branco e a cor é preta. A gente tem também fundo branco com cor vermelha. Vamos trabalhar só com esses dois. Então aqui vai ser preto. E a gente vai ter também o tipo, que a princípio vai ser carro. Isso aqui pode ser carro ou moto. Tá bom? Então cor ele já sabe que é uma string, tipo ele sabe que é uma string, alfa a gente disse que é uma string. Então self.alpha é igual a alfa, self.cor é igual a cor, self.tipo é igual a tipo. Certo? Beleza, vamos criar nossas placas então de carro e de moto. Vou vir aqui, vou criar minha main. Não sei ainda o que eu vou escrever. Main abre e fecha ponto main. E então eu vou fazer ABC é igual a placa. Aí aqui a gente passa tudo que a gente vai fazer pelo init, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O Python ele tem algumas coisinhas especiais, né? Quando a gente chama a classe, né? Para criar uma instância, para criar um objeto, um valor desta classe. E eu vou sempre falar objeto de agora em diante, tá? Objeto ou instância. E internamente ele aloca espaço na memória para esse objeto e chama a função init, a função inicializador, já com o contexto aqui, né? Então ele já passa o self internamente, a gente só precisa passar esses carinhas aqui. Faltam 2 pontos aqui. Então vamos lá. Eu vou passar ABC0D12. Acho que foi exatamente isso que eu coloquei lá, né? ABC0D12, fez isso mesmo. E a princípio não precisa nem passar mais nada, né? Porque ele já sabe que a cor é preta e que o tipo é carro. Afinal é padrão, né? Vou mostrar para vocês isso aí, inclusive, eu fazendo aqui um print com abc.alpha, abc.cor e abc.tipo igual. Vamos executar. Então, olha só, o ABC alfa é ABC0D12, ABC cor é preta, ABC tipo é carro. Então o método ele funciona exatamente igual à função, né? Exatamente igual sem tirar nem pôr. A única diferença é que o método tem esse contexto aqui que a gente chama de self. Certo? E é o contexto que segura as nossas variáveis. Percebe que fora da classe, o contexto é a variável. abc.alpha, abc.cor, abc.tipo. Aqui dentro é sempre self. Sempre. Mas fora é o nome da variável. Beleza? Professor, isso significa que strings, né, inteiros, quando a gente faz aquelas operações, listas, dicionários,
list.append, dicionário.updates, conjunto.intersecção. Eles são todos assim, né? Eles têm métodos definidos com o contexto self. Ele recebe outro conjunto, outra lista, né? Recebe elementos aqui, e aí é uma função comum como qualquer outra, como as que a gente tem escrito aí durante o curso. Sim, exatamente. Lista, dicionários, é tudo isso aí, é tudo classe, né? É tudo classe nível do Python. Tanto que, se a gente vier aqui, ó, vou abrir um terminal do Python e perguntar qual que é o tipo desse número aqui, o Python vai me falar que é da classe inteiro. Se eu perguntar qual que é o tipo disso aqui, ele vai falar que é da classe string. O tipo disso aqui, ele vai falar que é da classe dicionário. Então é tudo classes. Então são tudo classes, todos eles têm, né, os seus atributos. A gente chama as variáveis de instância, as variáveis do contexto de atributos. Então todos eles têm os seus atributos e têm os seus métodos, que são as operações contextualizadas, certo? Então atributo é uma variável contextualizada e um método é uma função contextualizada, basicamente, é o que vocês têm que saber. Beleza? Se a gente tivesse mexendo em alguma outra linguagem que dá mais acesso para a memória para a gente, eu explicava direitinho como que isso aí funciona. Daria até para dar um exemplo em C, mas enfim, não vai rolar. Eu posso desenhar depois, talvez. Fizemos então, eu quero fazer um outro método aqui, que vai ser exibir, ou simplesmente print, né? Ele já completa com self para mim, e eu vou fazer aquela magicazinha das cores de novo. Então eu vou criar aqui, ó, códigos ANSI cores. Aliás, se vocês quiserem pesquisar na internet, né? Eu falhei em dizer isso aí da outra vez, eu vou mostrar rapidinho para vocês. Vocês podem ir na Wikipédia, tem um arquivo muito bom na Wikipédia em inglês sobre códigos ANSI de terminal. ANSI Code. ANSI Escape Code, o nome da página. E aqui ele vai mostrar várias informações para vocês, inclusive como fazer as corzinhas de cada coisa. Ó, a tabela de cores, uma tabela estendida de cores aqui, que é o que eu uso no meu terminal, inclusive, não sei se vocês prestarem atenção, né, que cada dia da semana, se vocês forem ver nos vídeos aí, cada dia da semana é uma cor diferente aqui, né? Então eu uso essas corzinhas estendidas aqui. Então aqui nesta página ANSI Escape Code na Wikipédia em inglês, dá para vocês verem todos, basicamente tudo que vocês precisam saber sobre esses códigos aí, essa magia negra aí que eu estou fazendo no código, beleza? Vamos lá. Esses caras aqui vai ser um dicionário, né? Deixa eu fazer um PES aqui só para ele parar de reclamar. Em que a cor preta vai ser... a cor preta tem que ser fundo branco e cor da letra preta, né? Então vai ser X1B 47 30 e 1 para deixar em negrito. A cor vermelho, né? Vai ser X1B fundo branco também, 47 31 para o vermelho, um M, aqui faltou uma vírgula, e vou fazer um reset, que é para tirar a cor. X1B 0M. Eu acho que eu vou mudar isso aqui, não vai demorar. Vamos lá. Nesse exibir, eu vou querer fazer um simples print dessa placa, só que eu também vou querer usar esses códigos aí para poder exibir a placa do jeito certinho, né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui no exibir. Não, calma.
Relaxa aí, Brainstorm, você não sabe o que eu vou fazer ainda. Estou ouvindo exibir, eu vou querer fazer a cor. Lembrando que esse dicionário, ANSI Color Code, esse dicionário está dentro da classe, né? Então ele está contextualizado dentro da classe. Tem duas formas de eu acessar esse cara. A primeira é self.códigos ANSI cores. Eu passo, né, aqui, por exemplo, preto. Ou a forma que é melhor, que é mais aceita, que é mais bem vista na comunidade, com o nome da classe, placa.códigos ANSI cores. Não importa que a gente aqui está dentro da classe, a gente ainda tem que fazer códigos ANSI cores. Beleza? Coloquei o preto aqui, configurei o terminal para me mostrar o preto. Vou colocar a placa em si, self.alpha. Aliás, aqui não é preto, né? Aqui é self.cor. E finalmente eu preciso da mesma coisa, só que pro reset. Tá. Eu vou só deixar ANSI aqui, senão vai ficar muito grande também. Placa.ANSI. Vou fazer com self só para vocês verem que funciona também, mas prefiram dessa forma, tá bom? Self.ANSI reset. Isso aí. Beleza. Então vamos ver como é que fica isso aí. Eu vou vir aqui no ABC e vou fazer o exibir. Então o contexto é o self, né? No caso, o contexto está à esquerda do ponto, que é o nosso ABC. ABC é o self, ele vai pegar então a cor do ABC, que é preto, vai pegar o alfa do ABC, que é ABC 0 blá, sei lá, tem que até que executar de novo, que é ABC 010, sei lá, ABC 0D12, e tirar, né, a cor, porque senão ele vai pegar o terminal inteiro. Então tá aí, ó, uma placa de carro pra gente, ABC 0D12, certo? Vamos fazer uma outra placa XYZ. Vai ser uma placa que vai ser XYZ 9F, sei lá, 20. 20 não, deixa eu usar o 20 para minha placa depois. Legal. Eu preciso passar também a cor. Vamos tentar passar a cor de novo aqui, né? Só assim, pra gente ver que não vai dar certo. Unexpected argument, ele não quer mesmo que a gente passe realmente, então tá dando certo lá o asterisco. Vamos lá, então vamos ver aqui, colocar cor igual a vermelho. Então fez o XYZ com cor vermelho, XYZ, não é porque eu escrevi vermelho que aqui tá vermelho, tá bom, pessoal? Se eu escrever verde, ele vai continuar vermelho aí. XYZ.exibir. E no caso isso aqui não vai dar certo, isso aqui inclusive vai dar um key error, né, se eu executar. Um erro de chave. Olha lá, porque não existe o verde na nossa tabelinha de cores. Mas isso aí a gente resolve. Vermelho. Aí, ó, exibiu a placa vermelha. Ficou meio ruinzinho de ver, mas tudo bem. XYZ 9F22. Certo? Legal, muito bonito. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Vamos ver como é que fica. Não, fica pior na verdade. Deixa eu tentar usar uma cor daquela lá. Tem essas cores e aí tem essas aqui. 160. Deixa eu ver. 38,5. Deixa eu ter que fazer essa sequência inteira aqui, então eu vou fazer x1b, aí vou fazer 30, não, calma. Pro fundo é branco, o fundo não quero mudar, o fundo é 47. Só que para outra vai ser 48, 5 e a cor. 40, não, calma aí, isso aqui é o background, eu quero o foreground. 38, 5
e a cor que eu quero, que vai ser, vamos tentar essa 196. Eu nem lembro se é assim que faz, mas vamos tentar. É isso mesmo, acertei, então beleza. Então tá aí, esse aqui tá um pouco mais fácil de ler, tá um vermelho mais forte, né? Será que tem um branco mais forte pra deixar no fundo? Tem o 231. Ah, tem o 250. Tá, vamos usar esse 231, vai. Então eu quero 48, é 5 também? É 5 também. 48, 5 e 2, 3, 1. Ah, isso mesmo que eu queria. Então vamos lá. Esse aqui também vai mudar. Isso, muito bom, isso é o que eu queria mesmo. Beleza. Então é isso aí, nós temos aí duas placas, né? Duas placas de carro, uma de carro comum, uma de carro civil, uma de carro de táxi, né? Provavelmente. A gente consegue fazer autoescola também, né? Que é ao contrário, é um fundo vermelho com cor branca. Mas enfim, com esses códigos de cores aí no terminal a gente consegue fazer qualquer cor, né? A gente consegue fazer o que a gente quiser. Enfim, vamos seguir. Além do carro também tem de moto, né? De moto a gente sabe que é assim. 3 letras em cima e o restante embaixo. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no exibir, ó. Se o tipo desta placa for moto, então eu vou fazer alguma coisa aqui. Caso contrário, se for carro, né, eu quero que alpha seja self.alpha. E, em vez de usar self.alpha aqui embaixo, eu vou usar só essa alpha aí. Então eu vou ter que definir a alpha aqui também. O PyCharm já está reclamando porque existe a chance de alpha não existir se essa condição passar, né? Porque a gente não vai fazer nada no if, vai sair, nunca vai entrar no else e alpha nunca vai ser definido. Então ele está reclamando aqui que alpha pode não estar definido aqui quando a gente chegar aqui, mas vai estar definido sim, porque a gente vai fazer algo do tipo assim aqui, ó. Aí ele para de reclamar. Primeiro eu quero os caracteres da placa do alfanumérico, então eu vou fazer list de self.alpha. Isso aqui vai transformar a string em uma lista de caracteres únicos, né? Então vai ter um caractere só. Cada string, né, dessa lista vai ter um caractere só. Basicamente é o que vai acontecer. Legal, então a gente vai ter a nossa lista. Eu vou precisar 3 em cima e 4 embaixo. E eu preciso que eles tenham também mais ou menos o mesmo tamanho. Então acho que vai ser 7 em cima e 7 embaixo também. Faz sentido pra mim. Vamos fazer então cima. Vamos fazer cima e baixo depois. Então cima vai ser join com espaço, né? Um espacinho aqui em branco. Eu quero 3 letrinhas em cima só. Sabe que eu acho que eu não preciso, na verdade, fazer essa lista. Eu posso fazer direto na string, essa operação aí. Quero pegar... Eu vou ter que fazer com uma string formatada isso aqui, agora que eu tô me dando conta. Um espaço aqui, aí vai ter o método join aqui. Professor, esse join aí que você está fazendo, essa string, né, com um espaço em branco seria o contexto do método join? Sim, é isso mesmo. A gente pode vir aqui e fazer assim, ó, string.join, passa o contexto, né, que é a string aí de espacinho só, e depois quero os 3 primeiros, né? Então eu vou querer self.alpha até o 3. Isso vai me dar um espacinho na frente, um espacinho lá atrás e vai espaçar as letrinhas. Baixo eu vou querer mais ou menos a mesma coisa.
self.join self.alpha 0, 1, 2 do 3 para frente. Isso aí. Certo? Professor, se você pode chamar um método assim, né, e passar o contexto self aqui embaixo, aqui dentro, eu não poderia tecnicamente fazer isso aqui, né, passar um número em vez de passar uma string? Você pode, o Python não vai reclamar a princípio, certo? Só que no momento em que ele precisar referenciar essa string para fazer alguma coisa, ele vai tentar fazer uma operação de string, só que ele vai tentar operar em cima de um inteiro, e aí vai dar probleminha. Eu acho que se a gente fizer assim, ele não vai nem... Deixa eu fazer aqui, ó. Vou colocar a minha placa, que é a FWS. Placa FWS 4/20. A cor vai ser preto mesmo, só que o tipo vai ser moto. Eu quero fws.exibir. Isso aqui vai dar um erro. O join, que é um método de objetos string, não se aplica a objetos int, certo? Então, eventualmente vai quebrar se você fizer isso aqui. E outra, existe todo um motivo, né, de por que a gente coloca aqui. Se você colocar aqui, ó, 2, você vai ver que não existe um método join pro inteiro. Ó, aqui, ó. Referência a um atributo join na classe int que não existe, que não foi resolvido, né, que o compilador não encontra, que o Python não encontra. Mas com string ele encontra, certo? E aqui a gente vai dizer que alpha, por enquanto, vai ser cima mais baixo só. Vamos ver. Ok, foi quase. Já tá quase no que eu quero. Só que faltou, primeiro, colocar uma linha aqui. Então vou fazer um print vazio. Faltou pular a linha, né? Então vamos pular essa linha, já vou fazer uma string formatada aqui, porque é mais fácil de fazer isso com a string formatada. Cima, pula a linha, baixo. Então é isso aí, FWS 4/20. O problema, né, é que ficou ali inteira esse negócio branco aqui, eu quero tirar. Então eu vou vir aqui e vou usar o reset antes de pular a linha. Placa.ansi reset. É literalmente só disso que ele precisa. Quer dizer, literalmente não, vou precisar repetir aqui também, porque senão ele vai ficar sem a cor aqui embaixo. Então depois da quebra de linha, placa.ansi self.cor. Pronto, é isso aí. Tá aí, placa de moto com 3 letrinhas em cima, 4 embaixo, bem espaçadinho, né, do jeito que a gente esperaria ver mesmo uma placa. E a placa de carro a gente não precisa do espaçamento, ela pode ser tudo aqui, né, porque é tudo numa linha só. Belezinha, pessoal? Então isso aqui vai ser basicamente a nossa introdução, né, de orientação a objetos. A gente conversa mandando mensagens, né, para os objetos. No caso, para mandar mensagens, a gente chama métodos, a gente usa métodos, né? A gente define métodos e os usa. Tem outros, né? A gente pode, de repente, fazer outras classes, outros objetos e usá-los também, né? Vou fazer um exemplo aqui, a gente está com quanto tempo de vídeo? Deixa eu ver. Está com 50 minutos de vídeo, então eu vou fazer mais 10 minutinhos aqui para a gente transpor, né? Para a gente fazer esse ANSI aqui em outra classe. Então eu vou fazer aqui, ó, class ANSI. E aí eu quero que um objeto ANSI ele tenha uma descrição, vai ser um string, e um código, também um string,
e eu quero que os dois sejam posicionais. Self.descrição igual a descrição, self.código igual a código. E vou criar um método chamado aplicar, que vai basicamente aplicar o código, né, no terminal. A única coisa que ele vai fazer é printar, printar o código. Só que eu vou vir aqui nesse end e colocar nada. Por padrão, esse end é uma quebra de linha. Por isso que depois do print sempre tem sempre tem uma linha embaixo. Se a gente fizer com que end seja nada, ele vai imprimir, né, esse código e continuar na mesma linha, que é o que a gente quer. Então eu vou vir aqui, ó, em vez de ser ANSI color code, eu vou vir direto na placa e vou fazer assim, ó. Eu não vou nem ANSI preto, vai ser ANSI. Vou inicializar descrição. Descrição vai ser FG preto, BG branco. FG de foreground, que é a letra, a cor da letra, e BG de background, que é o fundo. E o código vai ser esse aqui. Vou fazer a mesma coisa para o vermelho. ANSI vermelho. ANSI reset. Reset. FG vermelho. 485231. Preto, né? 485231. 385. Ué, eu achei que tinha mudado a cor preta. Mas pelo jeito foi só o fundo que eu mudei. Tudo bem. Quero esse aqui pro vermelho. E o reset, esse simplório aqui. Esse aqui pode ir pro saco. Então a gente tem 3 objetos ANSI, que são atributos da classe, não são atributos do objeto, são atributos da classe, tá? O atributo do objeto é esse aqui, a variável do self. O atributo da classe é a variável da classe, né? Então eu vou fazer placa.ANSI preto, só que eu vou fazer self.alpha, então atributo do objeto, atributo da classe. Cadê? Placa.ANSI reset, placa.ANSI, aí ficou difícil para selecionar a cor, né? Tá, vamos fazer um outro método, sem problemas. Def cor ANSI, e aqui vai ser relativamente fácil. A gente pode fazer com dicionário, inclusive, com get, return. Com get não, vai fazer um key error mesmo, se não tiver. Return. Preto. ANSI preto. Opa, preciso fazer placa.ANSI preto. Vermelho. Placa.ANSI vermelho. E o reset não vai ficar aqui. O reset eu não preciso saber a minha cor. E aqui eu vou fazer simplesmente self.cor. Certo? Então o que eu estou fazendo? Estou criando um dicionário. Eu estou fazendo a chave preto e a chave vermelho. E estou pedindo o valor dessa chave, da chave self.cor. Self.cor vai ser ou preto ou vermelho. Então esse return aqui ele vai retornar ou ANSI preto ou ANSI vermelho. Certo? Então aqui, placa ANSI self.cor, eu vou colocar self.cor ANSI, que é um método, né? Por isso que tem abre e fecha parênteses. ANSI reset, cor ANSI, e aqui mesma coisa, self.cor ANSI, e aqui vai ser o reset mesmo. Opa!
Opa. Esqueci que eu tenho que fazer o aplicar, né? Senão eu vou simplesmente imprimir o objeto. Então tá aí, ó. Imprimo o objeto ANSI várias vezes. Ponto exibir. Você sabe que isso aqui retorna um ANSI, né? Não, você não sabe que isso aqui retorna um ANSI, tá bom. Agora você sabe que isso aqui retorna um ANSI, né? Ponto. Aplicar. Beleza. E aqui, mesma coisa. Ponto. Aplicar. Coransi. Ponto. Aplicar. Reset. Ponto. Aplicar. Ah, tá. Realmente. Eu não posso... eu não devo, na verdade, imprimir. Ele imprime, né? Tenho que só retornar mesmo. Return self.código. Bom, então nem preciso do método aplicar. Eu posso simplesmente usar o código. Tem razão. Você tem razão, Python. Eu estou errado, você está certo. Tá aí, código. Aqui, código. E aqui, código. Certo? Vamos ver se isso aí dá certo. Deu certo, claro que deu certo. Beleza. Então tem aí um exemplinho, né, de orientação a objetos em que a gente falou de classes, a gente falou de instâncias, que é o objeto, que é o contexto. A gente falou dos métodos, então a gente falou do init, que é o método especial que inicializa nosso objeto. A gente falou de outros métodos que nós mesmos fizemos, então coransi e o exibir. Falando sobre os atributos, a gente não falou sobre referência e mutabilidade agora, apesar de eu já ter falado disso com vocês antes. Quanto tempo que a gente tem? Tá com 56 minutos, quase 57. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar usar esses 3 minutos para fazer o mesmo exemplo da placa. Da placa não, da lista. Eu vou vir aqui, ó. Em vez de FWS, eu vou fazer AWS é igual a FWS. Certo? Aí, só que eu vou fazer aws.alpha é igual a mais aws.alpha do segundo para frente. E aí eu vou vir de novo e vou fazer aws.exibir e fws.exibir. Eu quero um print aqui, eu quero um print aqui. Então olha só que interessante, a gente imprimiu, né, primeiro o ABC, a gente imprimiu o XYZ, a gente imprimiu o FWS pela primeira vez aqui, aí a gente fez AWS igual a FWS e mudou o alfanumérico, né, tirou o F, colocou um A. Exibiu o AWS e exibiu o FWS, só que o FWS saiu com o AWS, né? Então isso aí é um problema de referência, um problema de mutabilidade também e um problema que a gente já falou antes sobre listas. Onde é que tá? Lembram quando a gente discutiu isso aqui lá na aula 9, que os objetos estão em algum lugar na memória e que as variáveis só referenciam esse lugar na memória? Então que a gente pode ter duas variáveis referenciando o mesmo lugar da memória e, portanto, se a gente alterar a gente vai ver essa mesma alteração no outro também. É a mesma coisa aqui com os nossos objetos. Certo? Então quando a gente fala que AWS é igual a FWS, eles são exatamente o mesmo objeto, né? Eles são o mesmo cara lá na memória. Como é que a gente vê de fato que eles são o mesmo objeto, como que eles são a mesma pessoa, a mesma placa, né? A gente usa o operador is, AWS is FWS, igual. E eu vou colocar aqui também, ó, AWS is ABC, XYZ e ABC aqui. Então tá aí, ó. AWS is FWS é verdadeiro, eles são o mesmo objeto na memória. Eles são o mesmo azulzinho aqui, ó. O L é o FWS e o L3 é o AWS, certo? Eles são duas variáveis, só que eles apontam para o mesmo lugar na memória.
E o L2, que é o ABC, aponta para um outro. E aí a gente tem um outro, né, um L4, né, imaginário aqui, que seria um outro pontinho aqui na memória, que é a outra placa, né, que é o XYZ também. A AWS não é ABC, a AWS não é XYZ e a ABC não é XYZ, mas a AWS é FWS. Belezinha, pessoal? Então por essa aula vai ser só. Temos aí exatos 1 hora de vídeo agora. E vamos terminar por aqui, tá bom? Esse aí foi uma introdução à orientação a objetos no Python. E na próxima aula a gente vai ver sobre testes automatizados, testes unitários, como que a gente faz para testar o nosso software, né? Vocês querem um exercício? Eu também quero dar um exercício para vocês. Vamos fazer assim, ó. X discografia. Professor, você já deu a discografia, você já deu o exercício da discografia. Sim, eu já dei. Só que agora eu quero diferente. Agora eu quero artista, álbum e música. Pode ser música, pode ser canção, o que vocês quiserem. Eu vou deixar a música aqui. Beleza? Então a gente vai deixar de mexer com dicionários e funções que operam em dicionários que a gente nem sabe como é que são por dentro e vai começar a atuar com os nossos próprios tipos, as nossas estruturas de dados. Beleza? Ó, vou dar umas diquinhas aqui, ó. A música ela vai ter um nome, certo? E ela vai ter uma duração em segundos. Self.nome é igual a nome. Self.duração é igual a duração em segundos. Certo? O álbum, ele vai ter algumas coisas, né? Então a gente vai ter aqui um nome, string, um ano de lançamento, que é inteiro. A gente vai ter uma música, né? A gente vai ter músicas, que é lista de música. E aqui a gente vai querer. Aí ele deixa. Ok. A gente vai querer então self.nome é igual a nome. Self.ano de lançamento. Ano, pode ser só ano. É igual a ano de lançamento. Self.músicas é igual a músicas. Ele deixa eu fazer isso aqui mesmo? Ele reconhece que é uma lista de música, mesmo que eu coloque string, eu coloque aspas aqui. No caso eu tenho que colocar, né, aspas aqui porque música a gente está definindo aqui embaixo. E como está aqui embaixo, o álbum ainda não sabe o que é uma música, mas se a gente colocar entre aspas aqui ele vai saber. Engraçado isso, né? Acho que a gente pode fazer assim, por exemplo, música 0, ponto, aí tem nome e duração, aí a gente realmente consegue acessar nome e duração da música daí. Só que o álbum vai ter um método chamado duração. E essa duração vai ser calculada. E eu quero que vocês calculem essa duração. Quero que vocês me digam aí qual que é a duração de um álbum. Beleza? Pro artista, bom, obviamente ele tem um nome também. Tem um ano de fundação, ano de criação, né? Que é o inteiro. E tem álbuns, que é uma lista de álbuns. Self.nome igual nome. Self. Isso aqui eu vou deixar fundação ou criação. Criação igual ano fundação. Self.albums igual álbuns. E aí olha só o que a gente pode fazer. Self.albums. Aí o álbum vai ter as músicas, né? Então tem a self.albums, na verdade isso aqui é uma lista, eu tenho que pegar o primeiro, por exemplo, ponto músicas, isso aqui é uma lista. Posso pegar a primeira, posso pegar ponto nome, posso pegar o nome da primeira música do primeiro álbum deste artista, certo? Então quero que vocês refaçam a discografia aí com orientação a objetos, com classes, com os nossos próprios tipos.
tá bom? É isso aqui que eu vou passar aí pro repositório, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência, obrigado por ter me assistido. A gente se vê aí na próxima aula, aula 17, sobre testes unitários. Até lá, valeu!